Olá, vamos ver quem está online. Hoje, quinta-feira, 28 de novembro. Vamos ver quem está por aí. Vamos lá, já estou vendo aqui. O Alexandre Scarpa. Tudo bem, Alexandre? A Mariana Oliveira já está por aqui. Quem mais? Vanessa Garcia. Ana Lima. Pessoal chegando, chegando. Hoje deixei lá o lembrete, né, para live. De um tema que vocês me pediram depois da live de segunda-feira. Quem mais? Flávia. Goiamara já está aqui também. Hoje eu gravei a última aula do Clube do Livro desse ano sobre o Pequeno Príncipe. Acho que ficou bem legal. Porque nesse semestre a gente leu obras do Exupéry, né? E a última era o Pequeno Príncipe. Acabei de gravar. Para quem é do Clube do Livro, a aula já está disponível. Para quem não é, se quiser fazer parte do clube, tem acesso a todas as aulas já gravadas. É só ir lá no meu site e procurar lá Clube do Livro Exupéry. Quem mais está por aqui? Aline, tudo bem? Vanessa Guzmão, Viviane, tá, as carinhas conhecidas estão chegando também. Renata, tá animada para a live de hoje? Muito bem, muito bem. Maiara, bom, pessoal chegando, vamos lá, né? Vamos começar esse tema. Quer dizer, continuar falando da vontade, porque vocês viram o quanto é importante falar do assunto. Arthur Olinto, tudo bem? Um abraço para você. Oi Marcela, tudo bem? Então, na segunda a gente fez uma live mais para definir vontade, né, como manifestação do querer, e eu falei que a vontade tem que ser educada, né? Essa foi uma das coisas que eu falei. E aí vocês falaram, então fala de educação da vontade, educação da vontade. Bom, vamos lá. Vou dar aqui 2 dedinhos de prosa, porque é óbvio que é um assunto inesgotável, mas eu vou dar aqui 2 dedinhos de prosa para vocês sobre isso. A primeira é a seguinte: para você começar a educar a sua vontade, que é uma faculdade da alma, certo? Uma capacidade sua. Quando a gente tem uma capacidade, não quer dizer que a gente utilize essa capacidade, certo? Você fala assim, a potência desse cavalo, a capacidade dele é tanta, né? Ele vai até 240, 260 km por hora. Não quer dizer que você vá, quando você dirige, né? Que você use aquilo. A capacidade é uma potência que você tem, tá? Que você pode ou não utilizá-la plenamente. Então nós temos a capacidade da vontade, ela é uma faculdade da alma. Entretanto, não quer dizer que porque a gente tem, a gente use corretamente. Então, essas são as vontades fracas que a gente fala, né? Eu até disse na segunda-feira, olha, não tem muito esse negócio de má vontade, né? Tem vontade mal dirigida, né? Então a vontade fraca, a vontade mal dirigida, é essa capacidade que não está sendo utilizada como poderia. Quer dizer, você não está chegando até o final do ponteiro, certo? Muito bem. Então, quando começa a falar de educação da vontade, a primeira coisa que você tem que ter em mente é um negócio chamado psicologia da motivação. Anote essa expressão, psicologia da motivação. Inclusive, quem estudou muito esse assunto e escreveu um livro que se chama Psicologia da Motivação foi um sujeito chamado Paul Diel, tá? O que é fazer psicologia da motivação? Agora vem a ponte com a aula de segunda. É você saber responder para você o que você quer e por que você quer. O que você quer de verdade e por que você quer. Porque olha só, não adianta a gente falar aqui de potencializar a vontade, de utilizar o máximo que a gente puder essa capacidade dela, se eu não sei para onde dirigi-la. O que de fato eu quero fazer com ela. Então a primeira coisa, num projeto, né, e num processo, melhor dizendo, de educação da vontade, a lauda 1 é a seguinte: o que você quer e por que você quer. Porque olha só, a clareza da imagem do que você quer, uma clareza de onde você quer chegar e por que você quer chegar, é o que vai servir de atrativo para a sua alma perseguir, para a sua alma ir ao encontro daquilo, para que ela arranje vontade, para que ela chame a vontade para ir até lá.
Então, se você não tem clareza sobre onde você quer ir e por quê, não é só responder onde, é responder por quê também. Se você não tem clareza sobre isso, a sua vontade não se sente chamada, ela não se sente provocada. E aí ela vai acabar fazendo o que você está acostumado a fazer, o que ela já adquiriu como hábito de fazer e de perseguir. Tá entendendo? Só que olha só, parece simples falando assim, Tiago, então é só colocar no papel o que eu quero e por que eu quero. Não é simples pelas coisas que eu falei segunda-feira. Porque nós mentimos para nós mesmos. Porque nós falseamos o nosso querer. Nós fazemos de conta, nós fingimos que queremos tal coisa, fingimos uma justificativa para aquilo e aí não entendemos por que a gente não consegue chegar lá. É porque o querer é falso. Então, o querer sendo falso, a vontade não manifesta. A vontade, olha, a vontade, assim como a inteligência, assim como a memória, como a imaginação, as faculdades da nossa alma, elas têm um fundo de veracidade. Todas elas nascem no nosso fundo insubornável, que é avesso à mentira. Tá entendendo? Nosso fundo insubornável, aqui ó, nosso ser aqui, nossa substância mesmo, né? Ou poderíamos chamar a nossa essência, tá? A nossa essência, que é divina, dada por Deus, tá? A nossa essência, ela é um núcleo avesso à mentira. Ela é constituída de verdade. Então as faculdades da alma que projetam-se a partir da nossa essência, inteligência, vontade, imaginação, etc., a vontade só funciona na verdade, exatamente, Helena. Então essas faculdades que nascem, se projetam de uma essência, tá? De uma substância que é avessa à verdade, elas são testemunhas dessa verdade e, portanto, também, como essa é a origem delas, são avessas à mentira, à falsificação. Então, olha que interessante isso. O teu ser é feito de verdade, você é constituído de verdade. E, portanto, as faculdades de alma que se projetam do teu ser são todas tributárias da verdade. Daí que a inteligência não se expanda na mentira. Daí que a imaginação não consiga se sustentar na falsidade. Daí que a vontade não persiga o objeto que é falso, que é mentiroso do teu querer, porque você definitivamente não quer aquilo. Ou o objeto é falso em si mesmo. Deu para entender isso aqui? Então a educação da vontade começa um pouquinho antes, começa com uma confissão do querer. Confissão. O que eu de fato quero e por que eu quero. O porquê é tão difícil quanto o quê. Porque você terá que justificar para si mesmo, justificar por que você quer aquilo. Um homem maduro, lembrem-se, um homem maduro consegue justificar todos os seus grandes atos, primeiro de si mesmo, depois diante de Deus. Mas um homem maduro consegue justificar os seus atos. É o mesmo que dizer que ninguém que é maduro, homem ou mulher, comete um ato e não sabe dizer por quê. Ou tem o desrespeito com a espécie humana de dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu Deus do céu, diga para mim que você sabia o que estava fazendo, que você queria fazer aquela merda, mas não diga para mim que você não sabia o que você estava fazendo. Porque você se diminui diante de mim. Você se torna aquilo que eu falei segunda-feira, a bosta do cavalo do bandido. É isso que te sobra. Então isso é inadmissível para qualquer homem ou mulher madura. A vontade, vamos lá, vamos juntar tudo. A vontade é a manifestação do querer. Mas o querer precisa ser sincero. E você tem que admitir para você mesmo. Portanto, começa com o método da confissão do Olavo de Carvalho. Admita para si mesmo o que você quer, o que você não quer, o que você deveria querer e não quer, e o que você quer e não deveria querer. Admita, faça primeiro isso, admita para si mesmo. Confesse quem você é. E aí a sua vontade, que é tributária da verdade, porque nasce da tua essência, que é constituída de verdade, ela pode se sentir daí provocada, se sentir chamada a perseguir aquele objeto que ela entende com clareza,
que você realmente quer e que você justifica diante de si mesmo porque você quer. Nós temos que saber justificar os nossos atos. Não, olha, nós temos que parar com essa adolescência, especialmente quando a gente fala, depois de ter cometido lá uma série de bananadas, a gente fala, ai, 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 agora, olha só o que eu fiz, né? Não pensei na hora, não sabia. Isto é inadmissível. Então, a educação da vontade começa com uma psicologia da motivação. É isto. É isto, a nossa conversa de hoje é essa. Você vai pegar lá um caderninho, se você quiser, você vai abrir o seu computador, se você quiser, você vai abrir um arquivo secreto, se você quiser, e você vai colocar lá o que é que até hoje eu realmente quis na minha vida. Esse é o tema da live de segunda-feira, que eu falei para vocês. Você quer o que você quer. Justamente a vida que você tem hoje foi a vida que você quis. Você para de besta, para de ser besta. Você tem a vida que você quis. Então, o que você quis, para onde sua vontade foi, você pode perceber olhando para a sua vida atual. Foi isso que você quis, foi para esse lado que sua vontade foi. Agora, nós estamos falando de projeção, nós estamos falando de futuro agora, porque o ser humano é futurista, diria Rolê Marias. Então, muito bem, então você vai pegar um papel, um caderno, você vai pegar o seu computador, seu smartphone, bloco de notas, e você vai colocar lá, o que eu quero. Esta é uma coluna, tá? O que eu quero. Aí na coluna do lado você vai pôr também, o que eu menti que queria. O que eu fingi que queria. Tá? Sabe igual quando as pessoas dizem, eu quero mesmo ter razão, ter sentido na vida, eu quero mesmo gozar o melhor que a vida tem, eu quero ser um homem, né, digno de respeito e tal. E daí os atos dele são todos de execução e preocupação com coisas banais e mundanas. Então você não quer. Ponto. Então lá, primeira coluna, o que eu quero. Segunda coluna, o que eu fingi que queria, até então, até hoje, que eu dizia para as pessoas, dizia para o meu mentor, dizia para o padre, dizia para o professor, tá? Fingia, contava, dizia para os amigos que eu queria tal coisa, mas os meus atos não davam testemunha disso. Então você vai pôr nessa coluna, o que eu queria. Terceira coluna, o que eu devia querer e não quis até hoje. Não quis de verdade até hoje, mas eu sei que eu devia querer. E todo homem, porque isso Paul Diel diz, isso Ortega y Gasset diz, todo homem sabe o que é bom, sabe o que deveria fazer, sabe qual é o caminho mais correto. Todo homem sabe. Essa conversinha de que a gente não sabe o que fazer, que a gente se embaralha com o certo e errado, que a gente tem dúvida, isso é conversinha para boi dormir também, tá? A gente sempre sabe. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem um negócio chamado inclinação à perfeição. Isso é Aristóteles. Nós somos constituídos de beleza, bondade e verdade. Então, se a gente escuta a gente mesmo, de verdade, se a gente olha na frente do espelho e escuta a gente mesmo, a gente não fica com esse nhenhenhen, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sempre sabe o que tem que ser feito. Só que a gente queria subterfúgios para justificar o porquê que a gente não fez. Enfim, então a terceira coluna é o que você sabe lá no fundo do teu ser, que você deveria querer e que você não quis até hoje. E aproveita nessa terceira coluna e já vai colocando ali do lado. Por que eu não quis? Se é uma coisa tão boa, se é algo que faz tão bem para o ser humano, se é algo que realmente dá cor, dá vida, dá sabor para a vida do homem, por que eu não quis isso até hoje? Quais foram os vícios? Quais foram os maus hábitos? Quais foram as características minhas, da minha personalidade, que nasceram da minha miséria, que não me deixaram querer aquilo, que me abafaram diante daquilo, que criaram obstáculos para mim? E aí enquanto a gente não fizer esse exercício direito, a gente vai ficar nessa. Como eu queria ter a vida do fulano. Como eu queria ter uma vida tão bacana, tão cheia de sentido como a do ciclano. Como eu queria saber o tanto que o Ítalo sabe, o tanto que o Thiago sabe, o tanto que não sei quem sabe. E isso que a gente ainda é a bosta do cavalo do bandido. Mas enfim, numa terra de seca, olho é rei. Tá? Como eu queria saber igual fulano, igual ciclano. Enquanto a gente não fizer o exercício direito, a gente vai tirar o centro de responsabilidade de nós e vai ficar assim espalhando pelo outro. Porque a gente não é o outro, porque a gente não tem as coisas do outro, porque a gente não tem a vida dele, porque eu não tenho o talento dele, porque eu não sei falar como ele, porque eu não estudo, não tenho vontade de estudar como ele. Olha, quer que eu diga uma coisa para vocês aqui? A minha vontade de estudar sempre foi muito pequena. Muito pequena. Eu não sou um cara que tem vontade de estudar. Nossa, eu acordo e penso assim, puta que vontade de estudar. Não, eu acordo e penso, puta que vontade de comer. Puta que vontade de estar em Paris agora. Abrir o olho e estar em Paris.
Puta, que vontade de fazer isso, fazer aquilo. É isso que eu penso primeiro. Eu não penso assim, nossa, como eu queria abrir um livro muito difícil do Eric Feigley agora e destrinchar o livro dele. Não é o que eu penso. Tá entendendo? Eu penso assim, eu sei que eu tenho que estudar, isso faz parte da minha vocação e a minha inteligência me ajuda a esclarecer esse objeto e a justificar por que eu quero. E aí eu chamo a vontade, eu arranjo vontade para estudar. Não é uma coisa que brota do meu peito assim, como eu quero ler a obra completa hoje do filósofo tal. Eu não tenho. Não pense que é assim. Existe uma clareza de destino, uma clareza de onde eu quero chegar e existe uma justificativa pessoal minha para onde eu quero chegar. Entendeu? E aí por isso que depois que acordar, depois que faz um monte de coisa e tal, eu penso assim, tenho que estudar. E sento e estudo. Você está entendendo? Porque existe a clareza do objeto e a clareza da justificativa. Mas não é uma coisa assim, não é instinto. Vontade não é instinto. Ai, como eu queria ter vontade de estudar essas coisas. Bom, mas você nunca vai ter. Você está entendendo? Você nunca vai ter. Não é instinto. É tipo, né? Ai, como eu queria estar com fome. Você vê uma comida linda, gostosa na mesa e você já jantou, né? Aí você fala, nossa, como eu queria estar com fome. A vontade não é assim, gente. Ai, como eu queria ter vontade disso. Não, a vontade é uma prática, um exercício, um negócio que você agarra aqui e põe para fazer. Só que você consegue fazer isso quando você tem clareza dos objetivos e das justificativas. Senão você não faz. Estão entendendo? É isso. Então, assim, claro, educação da vontade tem muita coisa para falar, mas isso aqui é o básico. Ou você faz primeiro uma anamnese da tua vida, você faz aí, portanto, né, uma psicologia, como eu falei, uma psicologia da motivação, ou a gente nem começa a falar de manifestação do querer. Porque aquele que não sabe por que correu atrás de tal coisa durante tanto tempo, esse não pode participar da conversa de adultos ainda. Ele não é maduro para conversar. Aquele que não sabe justificar perante o outro, perante si mesmo, perante a sociedade, por que ele fez aquela coisa lá que chamou tanta atenção, ou que foi uma grande merda, ou que foi um grande feito, aquele que não sabe justificar, ele não pode participar ainda da conversa dos adultos. Tá entendendo? E ninguém pode dar justificativo no seu lugar, tem mais essa. Só você pode pessoalmente justificar os seus atos diante do seu tribunal interior. E depois, obviamente, diante de Deus. É você, só você. Eu posso... Veja, eu trabalho com atendimentos, certo? Eu escuto as pessoas todos os dias, escuto os problemas dela, etc e tal. E trabalho, o que eu faço nos atendimentos? Eu tenho suposições. A pessoa me conta lá uma coisa que ela fez e eu avento lá 2, 3 explicações e jogo a que é mais plausível para ela primeiro. A que eu acho mais plausível. Depois não deu, funcionou, jogo a segunda ou a terceira. Mas em relação ao outro, eu, com toda a experiência que eu já tenho de atendimento, eu estou sempre tateando o outro. Quem fala isso é um psiquiatra peruano chamado Honório Delgado. Diante do outro, a alma do outro, eu só posso conhecer tateando. Ou seja, eu posso até dizer para minha aluna que está fazendo atendimento comigo: olha, eu acho que você fez isso por causa daquele seu vício. Mas quem vai dizer realmente se foi aquilo é ela. Ninguém pode justificar os atos, para o bem ou para o mal. Ninguém pode justificar os atos no seu lugar. Ortega C dizia, olha que interessante essa frase dele. Até hoje, tá? Olha a frase do Ortega. Até hoje, ninguém conseguiu dizer por que alguém fez alguma coisa. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Ou seja, do ponto de vista externo, ninguém pode afirmar com 100% de certeza por que aquele que nós estamos observando fez tal coisa. Não tem como. É algo que realmente se passa dentro do sujeito e que pode até parecer que teve uma motivação, mas teve outra. Ok? Então, por exemplo, estou eu no meu carro com a minha namorada. Daí para no trânsito, vem um menino pedir esmola. Eu baixo o vidro e eu penso assim, vou dar uma de gostoso para ela agora. Pego um dinheiro e dou para o menino na frente dela para ela me achar um bom rapaz. Ok? Veja, ela olha o ato de fora e ela pode pensar, não pode? Nossa, olha que bonito, né? Ele acabou de praticar caridade. Esse meu namorado, ele tem um bom coração. Ela não percebeu
no caso, qual era a real motivação. Um exemplo besta aqui. A real motivação para ter feito aquilo. Então é claro, né, seja num exemplo simples desse, seja nos mais complexos, que nós podemos enganar, nós podemos aplicar vários subterfúgios, nós podemos falsificar as nossas motivações para o outro. Só nós lá dentro saberemos realmente por que fizemos aquilo. É o que está no começo de um texto do Olavo chamado 100 Testemunhas. Vá para o Google e digite lá, 100 Testemunhas, Olavo de Carvalho. E veja a história que ele conta do intelectual, que o intelectual conta nas memórias dele, não me lembro o nome dele, desse intelectual, que quando ele era pequeno ele foi picado por uma abelha, aquilo doeu muito e ele começou a chorar. E aí todo mundo da casa veio correr acudir ele. Passado alguns segundos, aquilo já não estava mais doendo, mas ele percebeu que as pessoas estavam muito preocupadas com ele e tentando acudi-lo e fazendo carinho e protegendo. E ele lembra de ter pensado como criança: vou continuar fingindo mais um pouquinho essa dor, porque está muito gostoso receber toda essa atenção. Então, ou seja, mesmo desde criança, a gente consegue falsear as nossas motivações. Então faz isso, tá? Esse era o tema de hoje. Você vai desligar o seu celular, vai fechar aqui essa live e você vai fazer lá as 3 colunas e você vai começar a fazer a psicologia da motivação, do teu querer, das coisas que você quis até hoje, das coisas que você não quis e deveria querer. As 3 colunas. E você vai para as coisas que você diz querer e que você reconhece não querer até hoje, mas que deveria querer, essas 2 colunas da ponta, você vai buscar justificar cada um desses quereres, ok? É isto. Isto é maturidade. É ter o centro da vida aqui e saber responder por cada coisa feita, tá? Muito obrigado, minha gente. Estou um pouco cansado hoje, tá? Bastante aula, clube do livro, tudo mais. Então vou ficando por aqui e amanhã é sexta, né? Tá. Eu aviso vocês se teremos live amanhã, tá bom? Um abraço, bom restinho de noite e bom restinho de semana também, tá? Tchau, tchau.